vou fazer um pouco mais coloquial, um bate-papo mesmo, pode ser simpático. Não vai ter aquela métrica homilética. Né? Vamos lá. Como é que Breaking Bad chegou? Eu estava em Cabo Frio, cara. Fui pregar um encontro de jovens. E aí, na hora do almoço, a gente começou a conversar com os garotos e eles me perguntaram se eu conhecia a série. Você conhece a série Breaking Bad? Eu falei que não. Eu falei, pô, nunca tinha assistido, não sei do que se trata. E eles começaram a me falar. Puxa, cara, é legal você assistir, é um tema bacana. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Cheguei a comentar com a esposa, olha, tem uma série bacana que tá levando. Qual canal que levava lá? EXN. Né? Vamos assistir e tal. Em primeiro momento, assim, eu vou dizer para vocês que ela não era uma temática que tinha me agradado, porque há uma série de valores que são diluídos ali logo nos primeiros episódios de Breaking Bad. Então, a série ela trata de um núcleo familiar que vai se auto-sabotando todo o processo que tem a ver com uma transição, porque o conceito da química é muito presente na trama, não só na vinheta de abertura, não só o fato de ele ser um professor de ensino médio de química. O que acontece é uma transformação muito profunda no caráter do personagem do Grant Cranston, que faz o Walter White. Engraçado, eu já tinha assistido outros filmes com o Grant Cranston. A gente tinha assistido aquele Drive, né? Ele faz um mecânico nesse filme, e ele sempre fez filmes assim, onde ele era um personagem muito apagado em cena, né? Ele não traduzia presença em cena. Então, quando eu comecei a ver nos primeiros 2 ou 3 episódios, aquele professor de ensino médio de química, e que precisa fabricar metafetamina para pagar o seu tratamento, ou melhor, conseguir um financiamento para sustentar sua família, porque ele ia morrer num prazo de 2 anos, provavelmente, né? Então ele vê na produção de metafetamina a possibilidade de ele deixar uma grana para a família dele, porque ele ia morrer. E é uma complicação, porque na verdade a esposa é grávida e ele tem um filho portador de necessidades especiais, que de fato é um portador de necessidades especiais. Então, ele não está interpretando, não, ele de fato é assim. Então, nesse primeiro momento foi compreensível. Puxa, ele vai fabricar a droga, quero dizer compreensível assim, é tolerável, eu consigo entender essa escolha que você fez. Você vai fabricar essa substância, você vai vender essa substância para que você consiga um subsídio mínimo para a sua subsistência, ok? Só que isso vai tomando uma série de ações e aí começa o processo químico da mudança dele. Ele muda, na verdade. Ele assume uma personalidade, ou melhor, o poder faz ele acessar áreas do caráter dele que até então acho que ele nunca tinha se preocupado. E ele vai se tornando uma outra pessoa, porque ele junta o conhecimento que ele tem de química, enquanto professor, e o conhecimento de mercado que o seu ex-aluno Jesse Pinkman possuía. O Pinkman tem 2 amigos muito interessantes, que seriam o Badger, né? Que são traficantes assim de meio tigela, cara. Os caras são cômicos pra caramba. E no primeiro momento, da primeira para a segunda temporada, são esses caras que ele tem para vender o produto dele. Produto esse que numa tacada só, o grau de purificação é tamanho que ele consegue não só essa cor que vocês estão vendo aqui, eu quero dizer, isso não é metafetamina, é apenas uma matéria administrativa, é saudoso, por favor, mas um nível de pureza assustadora. Ele consegue 90% de pureza do produto. Isso chega no mercado ao ponto de um traficante muito famoso naquela região chamado Tu querer comercializar com ele. Tipo assim, você vai trabalhar comigo. Cara, a partir dali a história toma um outro rumo. O cara, na verdade, vai assumir um papel cada vez mais agressivo, cada vez mais violento, cada vez mais descontrolado. As cenas em Breaking Bad que chamam muito sua atenção porque são cenas muito fortes, né? Por exemplo, né, nessa primeira temporada aqui, só para vocês sentirem o nosso nível de compreensão sobre a trama, isso aqui tudo são os DVDs da série que pertencem a essa senhora aqui, né? Ela que de certa forma comprou. Nessa primeira temporada aqui, ainda é um processo onde os personagens são apresentados, né? O Bryan Cranston é apresentado, Anna Gunn que faz a Skyler, e ele tem um cunhado que é um policial federal que trabalha na narcóticos, né? E esse cara é curioso, no primeiro momento da primeira temporada, ele é um cara muito viril, um cara muito másculo, né?
ele responde para um setor importante, que é um setor de repressão a drogas. Só que quando chega na segunda temporada acontece um incidente, e agora eu vou falar assim com todos os detalhes, vai ter spoiler, e aí não tem problema nenhum. Há um incidente muito sério que acontece com o cunhado dele, junto com os sobrinhos do Tuco, que é um narcotraficante que morre na primeira temporada. E desse incidente, o Hank, que é o cunhado, ele também sofre uma mudança. Esse homem viril, esse homem macho, acaba sofrendo síndrome do pânico. Então, o Walter White, ele vai numa escala ascendente, tipo Anakin Skywalker para Darth Vader. É isso que acontece. Literalmente, obrigado. Literalmente isso acontece. E ao mesmo tempo, o Jesse Pinkman, que era a mente mais criminosa, pelo menos a que a gente imaginava, ele se mostra uma pessoa humana. Há vários momentos que o Jesse Pinkman se comporta, que a gente começou a perceber o seguinte, que a pessoa que aparentemente é boa, não é tão boa assim. E as pessoas que são mais, aparentemente não são tão mais assim. Teologando agora, nós que vivemos dentro do escopo religioso, a gente tem uma visão muito 0 e 80. Então, por exemplo, a gente olha para um sujeito, a gente classifica já como uma pessoa boa ou uma pessoa má por inteiro. Sabe? A gente rotula ele por inteiro. O que Breaking Bad mostra é que não é assim. Na verdade, no mundo real não é assim. As pessoas traduzem traços de bondade e maldade simultaneamente. Aquilo acaba se misturando. Então, há momentos, sim, que o personagem, o Bryan Cranston, realiza atos que você fica impressionado com o seu grau de solidariedade. E há momentos também que o Jesse Pinkman realiza atos que você fica impressionado com a solidariedade. Ambos estão fazendo aquilo pelo dinheiro. O primeiro momento é isso. Nós estamos fazendo isso aqui pelo dinheiro, você vai falecer, você tem que trazer dinheiro para casa e eu preciso curtir a vida doidada. Esse processo vai mudando, que quando chega aqui nessa temporada, aí você fica percebendo que não é mais pelo dinheiro, é por ele mesmo. Eu não estou fazendo isso pelo dinheiro que eu vou conquistar. Eu estou fazendo isso porque isso está me mantendo vivo. Eu estou fazendo isso porque eu me encontrei. O personagem do Bryan Cranston, ele é um homem de 50 anos. E nós, homens, a gente passa por várias fases semelhantes a vocês, mulheres que estão aqui. Nós também vivemos um período que a gente também tem que se autoafirmar. A gente se autoafirma na adolescência, a gente se autoafirma na infância, a gente se autoafirma na vida adulta, mas quando a gente chega na parte dos 50 anos, ele também vai se autoafirmar. Ele era um professor muito capaz no que ele fazia. O nível de conhecimento que ele tinha de química, isso era inquestionável. Eu pergunto, o que fez ele se tornar um professor de ensino médio? Se ele tinha tanto conhecimento, e amigos dele, inclusive, eram premiados, por que ele se tornou professor do ensino médio? Não que fosse algo inferior, não é isso, mas por que ele se reduziu a essa função? E na medida que você vai vendo que o dinheiro vai dando para ele vai assumindo essa personalidade muito mais violenta, a conclusão que você chega é o seguinte, ele está fazendo aquilo por ele mesmo. E é diferente de nós, pelo menos daqueles que estão dentro do contexto religioso, que quando faz algo, ou associa a Deus ou associa o diabo. Por exemplo, quando a gente realiza um ato translocado, irresponsável, geralmente a gente tem que ter um bode expiatório. Né? Atualmente o bode expiatório dessa crise que nós estamos vivendo tem um nome, não é verdade? Se não é o PT, é a Dilma, se não é a Dilma, é José Genuíno, se não é José Genuíno, tem que ter um culpado.